Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel, sou médico emergencista, atual diretor clínico de SAMU de São Paulo. E hoje damos início a uma série de vídeos, um projeto que nós temos de atualização. Não é um vídeo longo, não pretendo fazer vídeos longos, são só alguns assuntos de atualização, para termos uma educação continuada, para ver os assuntos novos que a medicina está atualizando frequentemente. Então, estou vendo esses assuntos para nos ajudar tanto na questão do APH. Como que essas atualizações nos ajudam a pensar diferente, como elas que modificam as nossas condutas. Bom, e o assunto de hoje não podia deixar diferente, é padrões eletrocardiográficos na síndrome coronariana aguda. Diferentemente do padrão sem supra de ST com supra de ST, a gente vai ter alguns padrões diferentes que podem indicar uma oclusão da coronária sem indicar somente soprando eletrocardiograma. Então a gente vai ter alguns padrões que a gente tem que identificar para a gente transferir o paciente para o local certo, que tenha centro de hemodinâmica, que tenha um centro com cardiologia intervencionista, para que ele se beneficie. Bom, e de onde surgiu todas essas paradigmas? Surgiu aqui desse paradigma infarto com supra de ST, sem supra de ST, no finalzinho do ano passado, 2024, onde o José Nunes de Alencar propôs isso, baseado num post do Stephen Smith, que é um estudioso médico que propôs vários diagnósticos eletrocardiográficos e já vinha com várias ideias novas de que a oclusão coronariana pode se apresentar no eletrocardiograma de forma aguda, sem ser uma elevação do segmento ST. E como que isso vai nos modificar atualmente? Geralmente, o que a gente pensa hoje em dia? A gente tem um paciente com uma dor torácica, que a gente atende no intra-hospitalar, que atende no extra-hospitalar, e com isso que a gente vai pensar o quê? Nos diagnósticos diferenciais. Se esse paciente realmente está com uma síndrome coronariana aguda, ou se tem algum diagnóstico diferencial que pode estar apresentado pela dor torácica, como por exemplo pneumotórax, secção de aorta, espasmo esofágico, pericardite, embolia pulmonar e outros diagnósticos diferenciais também. Mas o que é mais comum, que mais tem de mortalidade elevada, é a síndrome coronariana aguda, onde o paciente que tem uma dor torácica aguda, a gente faz o eletrocardiograma idealmente nos primeiros 10 minutos, depois do atendimento. E nesses 10 minutos a gente tem que já ter o eletro sendo interpretado. E como que isso era feito antigamente? A gente dividia praticamente em elevação do segmento ST, que fazia na questão ou uma trombólise ou ia mandar para o CAT imediatamente, ou também a gente poderia seguir como ausência de lesão de segmento ST, que aí poderia curvar TROP, se tivesse alguma instabilidade elétrica, se tivesse instabilidade hemodinâmica, se tivesse paracardia respiratória por conta disso, se tivesse edema agudo de pulmão, o CLIP 4, se tivesse instável, aí sim mandaria para o CAT. Mas fora isso, poderia guardar troponina e ver melhor tempo para fazer o cateterismo. Por isso que, mas isso é o que pensava antigamente. Agora, como que estão se pensando? Temos modificações de pensar no que é o supra de ST e alguns padrões que não têm o supra de ST que também indicam cateterismo de urgência. E isso modifica bastante coisa para a gente encaminhar os pacientes para o centro com cardiologia o mais precoce possível. Esse é o que é o padrão, um eletro padrão de uma síndrome coronariana aguda com supra de ST, onde nós vemos praticamente um ritmo sinusal e nós vemos uma elevação do segmento ST, mais provavelmente aqui em V2, um pouquinho aqui em V3, que está meio balançado, o paciente poderia ter se movimentado, vem em V4 e também vem em V5, ou seja, uma parede anterior. Nesse caso, a gente vê que é esse eletrocardiograma clássico, mas nem todas as oclusões coronarianas vão se apresentar como esse eletro. Vou apresentar alguns padrões para vocês de como que o paciente pode se apresentar. O primeiro de todos é o sinal de De Winter, pensando no inverno, tudo mais, mas é o padrão da onda T de De Winter, que também está presente em 2% das oclusões de artéria descendente anterior, que pode degenerar para uma FV, uma TV sem pulso, pode complicar para o paciente, tanto na parte elétrica quanto na parte hemodinâmica. E qual é que é o padrão de De Winter? Praticamente esse padrão aqui, onde nós vamos ver basicamente nas paredes de V2, V3 e V4, e que nós vamos ver, a gente vai ver um infra de ST,
Só que esse infra com o segmento ST, ele vai estar meio que ascendente, como fala no artigo original, upsloping. Ou seja, a gente vê praticamente um infra em V2, V3, com essa onda T hiperaguda, e a gente vê que o segmento ST está com essa fase ascendente. Esse é o padrão de De Winter. Se nos depararmos com esse padrão, a gente tem que pensar que esse paciente está com uma coronária descendente anterior ocluída, e nesse ponto a gente tem que levar para o cateterismo o mais rápido possível. Mesmo sem supra, a gente tem que levar esse paciente para o CAT o mais rápido possível. E o outro mais clássico ainda, foi muito mais estudado, que é Cristais Garbosa. Foi Helena Garbosa, uma médica, não lembro se era espanhola tudo mais. Ela estudou um padrão de oclusão coronariana em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo. Porque o bloqueio de ramo esquerdo, por si só, com alteração estrutural, pode causar supra de ST sem ser uma coronariopatia, nos pacientes que já têm lesão estrutural. E ela estudou isso e perceber alguns padrões em pacientes que já tinham bloqueio de ramo esquerdo, sem ser e um padrão que tenha oclusão com bloqueio de ramo esquerdo prévio. E ela percebeu algumas modificações. E essas modificações têm os critérios originais, e o que a gente usa atualmente é o modificado pelo Smith. Aquele mesmo que apresentou o paradigma, ele também modificou, mas foi somente o último critério que ele modificou. Mas como que ficou os critérios de Sgarbossa para identificar pacientes com bloqueio de ramo esquerdo com uma possível oclusão coronariana aguda? Tem o critério número 1, o critério número 1 da Sgarbossa é uma elevação do segmento ST concordante, ou seja, você tem uma onda R elevada, você tem um supra de ST que é concordante com a onda R mais elevada, em qualquer derivação. Você tem um infra de ST concordante, ou seja, a onda S mais proeminente é maior do que a onda R. Você tem um infra, né, presente com essa onda S mais proeminente, mais especificamente em V1, V2 e V3. Ou você vai ter essa razão ST por S ou STR maior do que 0,25. Ah, vou ter que fazer conta para identificar o paciente que está em risco, com certeza. Mas como que eu vou fazer essa conta maior do que 0,25? É muito fácil. É só você pegar praticamente a amplitude, por exemplo, da onda S, e você dividir por 4. Se o ST ou o infra for maior do que você pegar essa amplitude dividido por 4, então vai ser uma síndrome coronária aguda. Por exemplo, você tem V1, V2 e V3, por exemplo, uma onda S de 20 milímetros. Se você dividir por 20 por 4, dá 5 milímetros. Então, se nessa situação tiver um supra, uma relação ST por T ou um ST por R maior do que 0,25, você pegou essa amplitude, dividiu por 4, e essa amplitude está maior do que essa divisão, então já fecha como síndrome aguda. Pega aqui o exemplo, aqui tem 20. Se esse supra for maior do que 5, então já fecha como uma síndrome coronariana aguda. Beleza? Exemplo prático, pegando o cardiograma aqui. Esse aqui é um eletro de Sgarbossa positivo, que tem aqui um supra somente isolado aqui em AVL. Não tem mais nenhuma outra situação. A gente tem aqui discordante, 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 e a gente também tem um único supra aqui elevado em AVL. Já fecharia como síndrome coronariana aguda no paciente com bloqueio de ramo esquerdo? Sim. Outra situação que é aquele infra concordante. A gente tem aqui um infra de ST em V1, V2 e V3, e perceba que temos um infra no qual a gente tem uma onda S mais proeminente. Então, esse paciente com bloqueio de ramo esquerdo, tem até espícula de marca-passo aqui, que tem esse infra concordante com a onda S mais proeminente no paciente com bloqueio de ramo esquerdo em V1, V2 e V3, nesse caso, já fecha como tese Garbosa positivo, e esse paciente tem que ser encaminhado para o cateterismo o mais rápido possível. Por que eu coloquei a bandeira da África do Sul? Porque também tem um outro padrão de reconhecimento que lembra o padrão da bandeira da África do Sul. A gente vai pegar a cor verde dessa bandeira para nos guiar nas derivações. Como assim? A gente percebe aqui um paciente com uma dor torácica, um outro exemplo.
a gente percebe que tem supra em D1, AVL, tem um infra de D3, supra de V2. Desculpa. A gente tem esse padrão aqui, praticamente, que foi reconhecido como o padrão da bandeira da África do Sul, que também indica uma oclusão coronariana, um padrão atípico. Ah, mas fecha como o D1 e a VL com uma parede lateral alta. Algumas vezes nesse padrão, o D1 pode ficar isoelétrico, pode não ter supra. Por isso que é importante identificar o supra em AVL. É importante identificar o infra, né, aqui em D3 e o supra em V2. Esse aqui é o padrão da bandeira da África do Sul. Pegando todos esses pontos, interligando todas essas derivações, a gente tem a parte verde da nossa bandeira da África do Sul. Então, só uma elevação de ST em D1, AVL, infra de D3 e supra de V2. Identificou esse padrão, alto risco de oclusão coronariana, cateterismo o mais rápido possível, ou para encaminhar para um centro com hemodinâmica o mais rápido possível. A gente pode ver também aqui outro padrão, que você pode ver que aqui em D1 não está tão prominente o supra de ST, mas tem presente. Aqui tem um pouquinho de supra em AVL, infra de D3 e supra em V2, o que identifica como padrão o padrão da bandeira da África do Sul. Por que coloquei a imagem da Turquia aqui agora? Porque foi na Turquia que também teve outro padrão. São vários padrões, eu sei que é muita coisa, mas está acabando, prometo com vocês. Identificação de um outro padrão de alto risco de síndrome coronariana aguda, que foi na Turquia identificado, que é o padrão de Aslanger. Aslanger é um médico turco, por isso coloquei a Turquia aqui, para identificar para vocês um outro padrão que também pode passar desapercebido. Esse padrão de Aslanger se identifica como o quê? A gente tem um supra isolado em D3, não tem bloqueio de ramo esquerdo aqui. O bloqueio de ramo esquerdo é a presgarbosa. É outra coisa aqui. O Aslanger, você tem um supra isolado aqui em D3. Você tem um supra isolado em AVR. AVR lá localiza a parede, mas ele pode também estar presente aqui. Você tem uns infras de ST em V3, V4 e V5. Até em V6 pode aparecer. E você tem uma elevação um pouquinho maior do segmento ST de V1 em relação a V2. Normalmente é o contrário. Normalmente é o ST de V2 é um pouquinho maior do que o de V1. Nesse padrão de Aslanger acontece o contrário. Então, retomando, você tem o supra isolado aqui em D3, supra de AVR, infra em V3, V4, V5, pode acontecer até em V6, e o ST de V1 maior do que o ST de V2. Esse é o padrão de Aslanger. Se identificarmos esse padrão, nós temos aqui o padrão de alto risco de síndrome coronariana aguda. Por fim, mas não menos importante, mais importante ainda, em parte parede posterior. Ah, mas eu li na diretriz brasileira que o termo parede posterior não foi muito bem, tá em desuso e tudo mais. Beleza, concordo contigo, pode substituir por parede lateral. Mas ainda na literatura norte-americana, o Stephen Smith ainda utiliza esse termo parede posterior. Por que exatamente isso? Porque a gente utiliza algumas derivações que a gente coloca nas costas do paciente, perto da região escapular. Pega a região de V5 e V6, onde a gente coloca na linha axilar, e só estende um pouquinho mais até a região atrás aqui, da escápula. A gente coloca no dorso, e para identificar por isso a parede posterior. Mas na verdade não é parede posterior, é lateral, mas ainda na literatura utiliza esse parede posterior. Como que nós identificamos isso? Pode não ter supra associado, mas como que a gente vai observar isso? Basicamente, ondas R proeminentes em V2 e V3, o que não é comum nos elétrons convencionais. Começa com uma onda pequena em V1 que vai aumentando progressivamente, mas se tiver uma onda R alta em V2 e V3 também é um indicativo, como está aqui no eletro, uma onda alta em V2 e V3, e um infra de ST aqui em V2 e V3 somente isolado. Aqui você percebe que tem somente o infra isolado e tem uma onda R alta. Paciente com dor torácica, a gente tem que ficar preocupado. Se tivesse infra no eletro, procure supra. Procure alguma outra região de oclusão e tudo mais. Nesse caso, é um padrão de parede posterior.
a gente tem que ficar atento. Você tem que estender a sua eletro para V7, V8, V9. E se você fizer isso, olha só o que acontece. Na parede posterior, o corte para supra de ST menor é meio milímetro. A gente observa aqui, em V7, V8, V9, a gente tem uma elevação do segmento ST, coisa que a gente não observaria se a gente não pensasse em ver o padrão anterior, que é aqui o infarto de parede posterior. Aqui a gente consegue observar em V7, V8, V9 uma elevação, ou seja, o paciente está infartando, e no eletro padrão a gente não consegue observar isso. Então a gente tem esse paradigma atual, que é o infarto com supra de ST, tem supra de ST que a gente tem que deixar de lado por enquanto. À medida que a medicina vai evoluindo, a gente vai vendo novas evidências e novas condutas. Então, qual que é a proposta atualmente? Que a gente não adote mais a nomenclatura infarto com supra e infarto sem supra. Eu sei que vai ser meio difícil, mas com o tempo a gente vai conseguindo. Então, como que se ficaria? Ficaria o paradigma OCA-NOCA, que seria oclusão coronariana aguda ou não oclusão coronariana aguda, ou se quiser fazer o termo do inglês, OMI-NOMI. Occlusive Myocardial Infarction ou Non-Occlusive Myocardial Infarction. Podemos utilizar esse padrão. Atualmente o pessoal utiliza bastante ainda a parte de supra de ST sem supra de ST, que se tiver alguns padrões, como a gente viu, que pode ser uma oclusão coronariana e a gente não levar para o CAT precocemente, o paciente pode evoluir com IC isquêmica e piorar a qualidade de vida. E a gente tem atualmente qual que é o tipo de paradigma. A gente tem o OCA-NOCA, que se a gente identificar a supra de ST, tratamento padrão, eventual, a gente segue conforme os protocolos atuais. Se não tiver uma elevação do segmento ST, a gente vai procurar por aqueles padrões para identificar se o paciente realmente tem alguma oclusão coronariana aguda, para a gente caminhar o mais rápido possível para a hemodinâmica. Então, gente, a aula de 17 minutos não foi muito devagar, foi até um pouco rápido. Isso aqui é muita coisa, mas esse aqui é uma mensagem para vocês. Sempre que vocês pensarem em paciente com dor torácica, procurem artefatos na padrões no eletrocardiograma que sejam sugestivos de uma oclusão coronariana aguda, mesmo sem supra de ST, para a gente caminhar os pacientes o mais breve possível para um centro com cateterismo, centro com cardiologista intervencionista. Se quiser aqui as minhas referências, aqui todas as minhas referências, as imagens onde peguei, os blogs, tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode me mandar alguma mensagem e a gente se vê na próxima. Muito obrigado.